querendo ou não, nesses 10 anos, o que nós vimos foi uma evolução da discussão climática, inclusive fora do sistema multilateral. Não há nenhum grupo no mundo, G7, G20, BRICS Plus, ASEAN, todos estão discutindo a questão climática. Olá, a revista Problemas Brasileiros e o canal Brasil conversam hoje com Isabela Teixeira. Isabela, muito obrigado por nos receber. Obrigada, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, cargo que ocupou entre 2010 e 2016, ela hoje exerce várias funções no setor privado, todos relacionados ao debate climático global. Entre eles, é conselheira do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, e co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU. Por conta disso, a agenda da Isabela anda muito ocupada, ela tem viajado por várias partes do mundo e do Brasil também, não só fazendo esse debate, mas também já, de certa forma, negociando os termos da Conferência das Partes desse ano, a COP30, que vai acontecer em alguns meses em Belém do Pará. Vale lembrar, antes de conversar com a Isabela, que a FEComércio, da qual o APB e Brasil são iniciativas, tem uma agenda verde, acabou de ser lançada, e que pode ser analisada, pode ser acessada na descrição desse vídeo. Isabela, quero começar fazendo a pergunta que todo mundo se faz, né? A Organização Meteorológica Mundial lançou nessa semana um relatório mostrando que o aquecimento médio do planeta, né, de 1,5 graus Celsius, que deveria ser atingido ali depois de 2030, provavelmente vai acontecer desse ano para o próximo. Há algo que pode ser feito para evitar a catástrofe? Bom, são, na realidade, dois momentos distintos. O aquecimento é fruto de um processo cumulativo do passado que chega até nós e gera esse aumento médio de temperatura e, pela ciência, passado 1,5 graus, os limites de maior segurança para como nós vivemos, como nós produzimos, como nós nos locomovemos, são limites que nos deixam mais vulneráveis. A outra coisa é como nós vamos olhar para o futuro daqui para frente, portanto, as emissões de agora, olhando a projeção para o futuro, se nós vamos ter capacidade de sermos mais ambiciosos, tá? E mudarmos a curva de aquecimento global no futuro. Então, nós vamos ter que viver dois momentos. Um momento de transição, que é provocado pela ruptura de 1,5 graus, da barreira mais segura, e, portanto, as incertezas associadas a esse aquecimento da Terra, porque os modelos climáticos são importantes, são cada vez mais precisos, mas não conseguem descrever todos os fenômenos associados à questão da natureza. Isso é um lado, do aquecimento global. Do outro lado é como que nós vamos não só mitigar o futuro, emitir menos, mas retirar o carbono da atmosfera. E aí isso tem um aspecto interessante, porque você pode investir em sumidouros e trabalhar uma incerteza menor no futuro, que você está fixando carbono, você está mitigando as suas emissões futuras e você tende a ter um futuro, vamos ver se for bem eficiente, menos vulnerável, espero, do que nós estamos hoje com as incertezas climáticas. Então, eu acho que nós temos que partir para a adaptação, para um processo de resiliência. Essa adaptação não é trivial, porque a questão do aquecimento global não é simétrico, não é homogêneo, ele acontece de maneira incerta em todo o mundo, e nós vamos ter que gastar dinheiro para lidar com o risco climático, com a incerteza climática, com maior calor, maior ondas de calor, que foi dito que nós vamos ter 5 anos com um calor intenso, e também com eventos extremos como inundações, etc. Então, vamos estar expostos a uma vulnerabilidade. Teremos então que estar preparados para isso, preparados para a infraestrutura, lidarmos com custos de dinheiro associado a isso, lidarmos com salvaguardas de proteção, por exemplo, a inundações, ou seja, a sociedade terá que debater seriamente não só uma ambição de futuro, mas como ela vai lidar com o seu presente em função do aquecimento global. Considerando que os Estados Unidos, né, que são grandes emissores, estão completamente fora desse debate por pelo menos mais 2, 3 anos, o quanto esse desafio não é maior? De novo, nos Estados Unidos, o governo americano está saindo, desembarca de Paris pelo livro de regras, desembarca no início do ano que vem. Mas a sociedade americana, os estados subnacionais,
Nós estamos recebendo informações aqui no Brasil, o pessoal que está conduzindo a COP, que você tem lá estados comprometidos em continuar com a sua implementação dos compromissos climáticos. Os Estados Unidos são um país vulnerável. Veja o que aconteceu do ponto de vista das queimadas na Califórnia, né? O que está acontecendo as queimadas no Canadá, tá? Então, essa vulnerabilidade, ela é real, e o fato deles desembarcarem de Paris não quer dizer que eles estejam isentos aos fenômenos climáticos, ao impacto desse aquecimento global. Então, uma coisa é a atitude política do governo, outra coisa é a atitude da sociedade, do setor privado, de como dar-se-á um comportamento de transição, que no caso não é só desembarcar de Paris, pelas orientações, pelas diretrizes que nós estamos vendo, é um incremento de investimentos em combustíveis fósseis, portanto, comprando crise adicional no futuro. Então, você enxerga uma sociedade americana que é vulnerável à questão do aquecimento global, se movimentando, não só para o calor, mas para o frio, que nós vamos nos lembrar dos invernos, né, extremamente extremos, de temperaturas baixíssimas, com gasto de energia lá em cima, paralisando a economia americana, nós já vimos isso. E, por outro lado, a seca, as queimadas, impactando o processo também produtivo americano, econômico produtivo americano. Então, como que a sociedade vai lidar com isso? Como que o setor privado vai estar vulnerável, ou seja, como os americanos estarão expostos ao risco climático. Parece que desembarcar de Paris os isenta. Não. A natureza, Claro. a natureza é muito justa. A natureza ela tem a sua maneira de operar e eu não gosto da ideia de que as pessoas acham que a natureza é algo inerte. Não, ela é um ator político que se movimenta no seu tempo e o aumento da temperatura está desencadeando realmente processos que eu acho que a sociedade americana vai estar exposta, sim, com uma sinalização talvez de algo mais sensível, que aí isso eu acho uma grande ameaça, além daquelas que a gente conhece, que é a paralisação da ciência nos Estados Unidos. Tá? De todas as medidas, como eu disse, eu tenho subnacionais, eu posso operar com o setor privado, eu posso operar com a sociedade civil, com uma geração que tem consciência sobre isso, que vai, os setores econômicos que vão trabalhar a questão da agricultura mais resiliente. Agora, paralisar a ciência, o conhecimento científico associado a isso sim será um grande impacto para o mundo. Porque a ciência americana na área climática, não só na área climática, mas na área climática em particular, ela é chave para a gente acelerar o conhecimento sobre as mudanças climáticas. Então, eu tenho muito mais sensibilidade. É claro que nós estamos vendo movimentos de países recepcionando cientistas americanos, mas você interromper pesquisa. Pesquisa é algo que você tem que tracionar, não é uma coisa que é da noite para o dia. Você parar a pesquisa, você parar séries históricas, você desmontar laboratórios, entendeu? Isso sim eu acho que é um impacto muito sensível para o mundo, tá? Porque nós vamos ter, e os movimentos internacionais são esses, o Brasil mesmo faz esse movimento, não só de recepcionar cientistas, mas de financiar novas pesquisas, etc. Mas você vai, para mim, você pode ter um atraso, sabe? Um ritmo menor de conhecimento científico, exatamente no momento que nós precisamos de muita ciência em função de ter rompido 1,5 graus a incerteza associada a isso. Bom, vamos falar de COP então, né? Daqui 4 meses a COP está chegando no Brasil e essa COP vai ser também um momento de apresentação dos resultados nacionais que foram combinados, acordados lá em Paris em 2015. Os países virão para mostrar o que fizeram nesses 10 anos. Qual é a sua expectativa sobre esses resultados? Considerando que nesses 10 anos os países também foram já mostrando em relatórios o que eles estavam fazendo, os resultados que já foram parcialmente alcançados. E qual é a sua expectativa? Eu sou uma pessoa muito otimista, mas muito pragmática. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito pragmática, muito das bases reais. Eu vejo Paris, o que que é a COP30? Se a gente olhar numa trajetória, ela significa os 10 anos de Paris e significa o tracionamento de 196 países, agora menos os Estados Unidos, no seu no engajamento deles para lidar com a questão climática. Sob esse aspecto, eu acho que Paris é bem sucedido, tá? Porque você, querendo ou não, nesses 10 anos, o que nós vimos foi uma evolução da discussão climática, inclusive fora do sistema multilateral. Não há nenhum grupo no mundo, G7, G20, BRICS Plus, Asian, todos estão discutindo a questão climática, tá? Você pode até
como agora nas reuniões em Washington não se usou a palavra clima por conta das restrições dos Estados Unidos, etc., mas todos estão lidando, sim, mais ou menos, ou passaram nos últimos 10 anos a discutir clima. Então, quando você pensa no BRICS Plus, né, quem propôs a questão do clima foi a própria Rússia, na presidência ano passado. Tá? Então, eu acho que aí tem um ganho de que é, de fato, um tema global que tem um desafio de sair da bolha que ele foi colocado, que ele tem origem, uma bolha da ciência, uma bolha ambiental, e hoje ele é um tema que está na geopolítica internacional. O risco climático faz parte disso. E faz parte também das novas tensões geopolíticas, porque as soluções climáticas passam por inovação, tecnologia, recursos naturais, e essas soluções climáticas estão modeladas em dois temas: eletrificação de um lado e descarbonização do outro. São dois braços, né? Dois caminhos que o mundo já tomou decisão e que me parecem irreversíveis. Não quer dizer que o ritmo da implementação das coisas, a velocidade, seja na magnitude da ambição que nós precisamos ter sobre isso. A COP, como você sabe, ela é um processo multilateral. Ela está dentro do sistema multilateral das Nações Unidas, que todos nós sabemos que está passando por uma crise. Portanto, o tamanho da conta do problema com a ONU não era o tamanho que nós tínhamos em 2015. Tá? Então, tem mudanças também importantes nessa interlocução política dentro do sistema multilateral. E, portanto, a COP no Brasil ela é chave para os próximos 10 anos da agenda climática. Tá? Dentro e fora do sistema multilateral, na cooperação internacional e numa compreensão de como que os países vão poder se mexer além das negociações. Isso é muito interessante. Nós passamos nos últimos 10 anos negociando as regras de implementação de Paris. Tanto é que a COP30 não se espera que seja uma COP complexa do ponto de vista da negociação. Ela é uma COP, como o próprio presidente, o embaixador Corrêa do Lago, já definiu, uma COP de implementação, é uma COP de ação, né, com base no instrumento chamado Action Agenda, a Agenda de Ação, que foi adotada na COP em Glasgow. E essa Action Agenda, ela é uma agenda de implementação, tem mais de 400 medidas. Vamos ver como é que o governo, como é que o presidente da COP vai estruturar, tá, essas ações para dizer quais são as prioridades, como é que nós vamos tracionar essas prioridades, o que entende de mitigação com prioridade, tá? E como é que você vai trazer os atores responsáveis por essa implementação. E aí tem uma grande novidade. Tem, para mim, um grande desafio que a COP de Belém vai trazer, que é o fato de que a implementação da Action Agenda ela é feita por atores não governo. As negociações são feitas pelos governos, os state members, como a gente fala em inglês. Tá? É diplomático. Tá? Os governos estão negociando as regras de implementação de um acordo que foi adotado pelos países. A ação é feita por todos. Então, você vai ter que ter uma concertação de governança climática, que é nova, e que você vai ter os países signatários da Convenção e do Acordo de Paris tendo que trabalhar junto com o setor privado e com a sociedade. Porque a implementação de agenda, ação, envolve os chamados non-state actors, como a gente chama em inglês. Então, isso para mim vai ser desafiador na COP. E tem uma outra coisa importante na COP, né, que é o fato de que o Brasil vai ser ambicioso ou vai ser ousado, inovador na sua presidência, quando ele vai exercer essa presidência não somente na COP, no evento, ele vai exercer até ano que vem, o seu mandato é até ano que vem na próxima COP, que não sabemos ainda onde vai ser, possivelmente seja na Austrália, o que a comunidade internacional sinaliza. Portanto, quando o Brasil continuará em 2025 com a sua presidência mobilizando uma agenda de clima até a próxima COP. Isso também é inovador. Isso também é importante enquanto interlocução política, enquanto envergadura diplomática, tá? Enquanto o papel de uma sociedade que vive em paz, e nós estamos vivendo, quando nós negociamos em Paris, nós não tínhamos as guerras que nós tínhamos no mundo, tá? Que vive em paz e que isso está também numa nova equação, por exemplo, de regras de comércio, etc., quando tudo isso está derretendo, né? As regras da OMC, como é que a Organização Mundial da Saúde opera, etc. Depois da Covid, tudo isso mudou. Tudo isso está vindo de outro jeito. E a agenda climática da COP30 também tem uma outra singularidade. Ela acontece com a barreira de 1,5 graus rompido. Então, não é mais discutir o futuro, que a gente ia para a COP, não, isso é uma medida para 2050. Não, você tem que começar a mexer
a agenda, acelerar e a capacidade de fazer. Eu gosto muito de uma imagem, que é uma imagem, quem viaja de avião sabe. Você taxia, decola, corre para, né, acelera e decola. O avião sai. Se eu estou decolando de Santos Dumont, eu tenho essa imagem na cabeça. O avião sai e você tem lá um pão de açúcar que você tem que desviar, né? Você joga, então, assim, tem que desviar daquilo que impede que isso decole. Só que o avião, ele, se você reparar, o avião sempre ele alcança uma velocidade, uma altitude, que ele dá uma estabilizada, tá? E ele precisa tracionar, ele precisa climatizar. Você tem uma questão toda de pressão atmosférica para você ir para velocidade de cruzeiro. Isso é a COP30. Para mim, essa imagem ela é muito significativa. Você fez Paris, você decolou, você arrumou, encheu, colocou todo mundo no avião, todo mundo concordou, fez o plano de voo, vamos embora. Decolou, teve turbulência, não sei o quê, teve gente que não queria, teve crise de pânico dentro do avião, saiu, jogou NDC fora, não sei o quê. Mas o avião está lá, ele chegou numa velocidade, num patamar que vai decolar, vai para o segundo patamar de voo de cruzeiro, ou seja, vamos de fato andar aqui. Esse momento que você está climatizando, né? Não sei se essa, não sou piloto, mas como eu viajo muito, eu sei quando é que para e quando é que vai. Você vai pular para um patamar que mudamos o contexto e agora podemos viajar, mesmo que tenha turbulência, etc., mas você está viajando na direção certa, é Belém, é a COP30 e os próximos 10 anos da COP30, entendeu? Que eu chamo de Belém Plus. Eu nomino assim. Então, Paris, você tem Paris Plus, são Paris Plus 10, que é agora, os 10 anos de Paris. Belém, mais 10 anos, qual o desafio que você tem? Então, eu acho que é uma COP que você vai ter que pressurizar para decolar e para mudar o patamar, a altitude e pegar a sua aerovia e navegar ali no seu destino, que é buscar a neutralização, que é outra também coisa importante das pessoas serem ditas. Todo mundo só fala 2050. China colocou 2060. Índia colocou 2070. Tá? 45% da população do mundo estão operando 2060, 2070. Portanto, essa neutralização vai acontecer no período de 2050 a 2070. Então, você veja como essa imagem, essa metáfora de um avião que muda de patamar, entra na aerovia, vai estar pressurizado, ele vai ter turbulências, ele vai ter ajuste, mas o rumo está definido. Eu espero que a gente faça aquilo que o Brasil chamou em 2015 de convergência concêntrica, todo mundo convergindo para a ambição do net zero, para mim, no período que está colocado hoje, 2050 a 2070. Então, a COP vai permitir, quando a gente fizer um balanço do Global Stock Take, que vai ser agora, é tudo político, nada disso é objeto de negociação, vão ser grandes discussões políticas. Qual é a ambição, por exemplo, do segundo Global Stock Take daqui a 10 anos? Entendeu? Então, tem perguntas muito interessantes que nunca estiveram num debate, porque estava todo mundo, um debate político, global, porque estava todo mundo olhando os textos, os colchetes. Agora, como as negociações estão diminuindo, vão se encerrar, espera-se, né, que elas sejam concluídas, você vai para uma discussão política, estratégica, econômica, geopolítica. Por quê? Porque é uma agenda de desenvolvimento. Clima é uma agenda de desenvolvimento. Então, a governança climática da ONU tem que ser revista, a governança dos países. Eu acho, por exemplo, que você tem que rever a decisão que não pode ser só com o ministro do Meio Ambiente, você tem que ter outros ministros de outros setores ali dentro, tomando decisão, ministro da Fazenda, ministro de Inovação. Por quê? Porque é um assunto de desenvolvimento e um assunto estratégico para a nova maneira de viver do século. Tem uma questão de logística, é importante falar sobre isso, tá? Isso será um grande desafio, fazer uma COP menor, né? Como é que você vai lidar com os negociadores que têm ritos, que têm... os caras viram noite. As pessoas não entenderam, virava às vezes sai 5 horas da manhã na sala de negociação. Né? E você não ter hotel disponível para todos, do formato, etc. Ou vai ter Airbnb, quer dizer, as soluções que vão ser dadas pelo governo brasileiro, vamos ver, tá? Mas obviamente será uma COP muito diferente, tá? Também pela questão de infraestrutura e logística do que nós estamos acostumados ou que nós estamos vivendo, quando vivemos nos últimos 10 anos. Eu acho que Belém vai inaugurar um novo ciclo de negociações, de dinâmica climática, diplomacia climática, mexendo exatamente com esse imaginário de somos responsáveis, vamos vir trabalhando por implementação e entendendo aqueles que são mais vulneráveis. E aí vem uma discussão muito importante sobre vulnerabilidade, justiça climática, diversidade de constituintes políticas que estarão todos no Brasil. Tá? E o que desdobra disso em 2026 com a continuidade da presidência do Brasil. Então, bom, eu acho que vão ter coisas muito inovadoras, diferentes, tá?
que nós vamos ter, como essa gente bronzeada, acolher o mundo e saber trabalhar com o mundo num novo contexto da agenda climática. Eu aposto numa nova agenda climática que vem por aí. Como fazer esse pacto em um país onde ambientalistas e produtores rurais ainda estão em polos muito antagônicos? Bom, primeira coisa, eu acho que não dá para ser uma conversa só com a área ambiental, tá? Eu sou ex-ministro do Meio Ambiente e eu sei o que eu estou dizendo. É impossível você querer tomar decisões sobre a questão climática com a envergadura que ela tem hoje somente com o ministro do Meio Ambiente. Se você não tiver outros ministros, outras constituintes econômicas, sociais na sala, você não tem como decidir. Você decide sobre a sua perspectiva e não sobre uma perspectiva política mais plural, para entender os trade-offs. Tá? Se você for conversar com as pessoas, você vê claramente com os vários, e eu converso com todo mundo, por isso a coisa de ter a habilidade de fazer acordos, e assim eu sou conhecida na ONU, a pessoa que é capaz de formular e sair fazendo acordos, etc., você tem que saber ouvir as pessoas. E não é advocacy. Eu defendo a minha posição. Eu tenho que entender o que você quer, o que eu defendo e como é que eu saio para uma terceira posição, que é o que é possível fazer para eu sair de onde estou e movimentar na direção certa. Tem várias complexidades no mundo, a questão climática é um tema global, mas, por exemplo, o débito fiscal dos países pode impedir de maneira significativa qualquer avanço nisso. As dívidas dos países. Né? Isso é um mundo real. Eu vou lá, o cara, eu topo, mas eu não tenho dinheiro e eu não tenho como me endividar. Eu não preencho as condições, vou ter que fazer o perdão da minha dívida. Os países muito pobres, é isso o debate. Tá? E aí o setor privado quer entrar, qual é a garantia que o setor privado tem num país desse jeito? Então, o mundo real exige trabalho, exige, não adianta só o rumo. Tá? Então, eu acho que tem algumas coisas muito interessantes nesse debate. Primeiro, como eu disse, eu acho que não se limita a constituency, né, ao segmento ambiental. Segundo, é preciso, no caso do Brasil, entender que se o Brasil é um país vocacionado, e é vocacionado, né, para o uso da terra, não só estou falando agora das atividades econômicas, tá? Ele precisa ser mais eficiente nisso. E, portanto, ele tem que conciliar o capital natural com o capital de carbono. Então, quando você pega uma agricultura, pegando o seu exemplo, e o que é chave para a segurança alimentar do mundo, a agricultura tropical, mas é também chave para soluções de segurança energética, como a questão dos SAFs, tal, dos biocombustíveis, e é também chave para a questão de mineração por conta dos fertilizantes, e também chave para a questão da natureza, do nature politics, porque tem que produzir mantendo a natureza viva. O país que mais produz vida no planeta é o Brasil. Tá? É óbvio que você tem que formular as coisas sobre o mundo real, contemporâneo, e não sobre o passado. Como eu disse, falando com você antes informalmente, a gente tem que parar de movimentar o passado no Brasil. Tá? E, portanto, o desmatamento tem que sair da equação. Desmatamento não é uma atividade econômica. Então, é preciso entender como você vai reorganizar, tá, a capacidade do Estado, porque isso é um problema de crime. Né? Isso é crime. A capacidade do Estado, não só brasileiro, mas dos países membros da Bacia Amazônica, para lidar com essa variável, que tem outra magnitude, que se soma a drogas, com armas, enfim, tudo isso, o garimpo ilegal, o contrabando de ouro, de diamante, e entra lá o contrabando de fauna, desmatamento, etc, etc. Isso aqui tem uma complexidade que tem que ter um pacto no Brasil, aí no caso do Brasil, que todo mundo tope não ter mais desmatamento. Isso é possível? Se você tiver lideranças políticas com capacidade de fazer isso, sim. Agora, se você continuar entendendo como política a polarização, eu cuido do meu ativo e eu cuido disso aqui e você é contra, aí você não faz pacto nenhum. Você tem que lidar, entender qual é a demanda, porque você vai ver, e aí no caso da agricultura eu aprendi isso no Código Florestal, que tem mais gente querendo acertar do que errar. Agora, você tem na propriedade privada, num regime da lei no Brasil, o direito do proprietário privado de converter para outros usos. E aí você entra numa coisa muito interessante, desafiadora no Brasil. O Brasil tem cerca de 220 milhões de hectares de vegetação nativa, que a gente chama de capital natural, sob o domínio do setor privado. Tem propriedade privada. Tá? E tem mais cerca de 300 milhões, 300 e tantos milhões de hectares sob o domínio do setor público. Terras não destinadas, mas também unidade de conservação, parques, essas coisas todas, tá bom? Então, você acha que
a onça vem andando e aí ela está na propriedade privada. Aí, na beira do rio. Ela dá um pulo, nada o rio, cruza do outro lado, ali é a propriedade pública. Ela não vai? Não existe essa lógica. Isso é de uma tolice absoluta. Eu tenho que cooperar de um lado e do outro. Então, me interessa que o capital privado, que o capital natural em propriedade privada, fique de pé. Mas, para isso, eu tenho que fazer uma valoração, uma monetização desse capital privado. E não achar que isso vem do dinheiro público. Eu tenho que ter uma nova lógica de negócio. Eu tenho que remunerar isso para o cara falar, eu não vou desmatar, porque a propriedade privada, a lei o protege. Então, vamos mudar a lei da sociedade privada. Eu não posso... Cerrado, né? O Cerrado. Cerrado. É um belo exemplo. Eu tenho água, eu tenho territórios estratégicos onde não desmatar é essencial para a segurança hídrica. Tá? Então, é essencial, combina com o mosaico de unidade de conservação, que territórios são esses que são essenciais para a produção de alimentos e que a água não só para a produção de alimentos, mas para abastecimento humano em outros lugares. Você tem que usar uma inteligência para mobilizar as pessoas e remunerar essas pessoas pelo aquilo que ela protege. Tá? Se não o fizer, continuaremos com a polarização. E eu acho que está errado, porque se fosse certo, nós já teríamos acabado o desmatamento da Amazônia. Nós já teríamos parado o desmatamento cerrado, legal e ilegal. Ah, então vamos fazer bioeconomia. Acho ótimo. Cadê a infraestrutura e logística para ter escala e tirar isso de lá? Como é que eu faço? Como é que eu pego o produto e coloco no mercado consumidor? Isso é desenvolvimento. Então, não é desenvolvimentismo, é desenvolvimento. Chama sustentável, se você quiser qualificar. Tá? Inclusivo, justo, verde, ecológico. Não tem, entendeu? Você vai precisar de infraestrutura e logística. E o Brasil não discute infraestrutura e logística do ponto de vista mais estratégico. Ele discute pontual. Vamos fazer uma estrada aqui, vamos fazer uma ferrovia ali, isso aqui não pode. Pelo amor de Deus. Se você tem ambição com a sua economia, com o seu desenvolvimento, você tem que virar e fazer estrategicamente uma outra formulação de como é que vai resolver os seus problemas em função das soluções que você está colocando na mesa. Então, eu acho, na sua provocação, que essa polarização ela é inútil para uma ambição de promover um desenvolvimento sustentável no país. Agora, também ela é fortalecida por posições de atores, e nós temos que reconhecer isso, que vivem da polarização. Isso também é verdade. Porque quando você traz soluções, você, a não ser que seja um salvador da pátria, se você entrar na sala de soluções, você tem 10, 20 pessoas que estão dando a solução. Vê quando um time ganha um torneio. Quando o cara ganha uma Copa, quantas pessoas invadem o campo? Você tem uma dimensão não só dos torcedores, mas você olha todo mundo que está na estrutura do time que ganhou. Você olha você só vê os 11 jogando, né? Eu só vejo um técnico berrando. Quando ganha o jogo, você olha assim e fala, olha a estrutura, independentemente do que eu estou falando dos torcedores, a estrutura de gente que está por trás disso. Isso o cara ganhou, é a solução. Você vê quando o cara perde, fica todo mundo fora do campo. Repara. Então, quando você tem uma solução, a sala está cheia de gente. Tem gente que não gosta de dividir o palco. Tá? É esse também que usa o seu capital político, e aí em todos os lados, não estou dizendo que é A ou B ou C, usa o seu capital político para ser uma figura política que domina a agenda, mas não constrói soluções. E construir soluções num país assimétrico, informal, não é só que tem legalidade, tem uma informalidade enorme, absolutamente diverso nas suas regiões. O que tem no Nordeste não é o que tem no Sul. Tá? Requer você pactuar, pelo menos numa transição, como é que você vai sair daqui para cá. Então, eu acho que a questão climática provoca esse debate, ela enseja esse debate, ela demanda que você tenha um olhar que não é defender só a sua posição, é você primeiro pactuar. Temos um problema na sala? Temos. A questão climática é um problema. Isabela, para finalizar, você também tem falado muito sobre a falta de capacidade de mobilização em torno da COP30. Então, eu queria finalizar essa entrevista voltando à COP, mas dessa vez, bom, a FEComércio acabou de fazer uma pesquisa sobre isso, e tem várias outras pesquisas mostrando que as pessoas não sabem o que é COP30, não sabem o que ela vai acontecer no Brasil, e você aponta, assim, né, já em várias reuniões eu ouvi você falando, bom, os governadores também não foram conversar com nos seus estados, o próprio ministério também não fez um trabalho de mobilização. Uma vez na Fundação Fernando Henrique, achei muito interessante, você falou, bom, na época do Plano Real, todo mundo soube muito rapidamente o que era o RV.
né? E era uma sigla difícil de Nossa, pessoas compreenderem. parece E aí, assim, carro, né? NDC, são as metas do Acordo de Paris, ninguém sabe o que é NDC. Enfim, por que tem essa dificuldade de mobilizar? Primeiro porque é um assunto muito complexo, não a COP, a questão climática. E é um assunto que se apresenta, tem vindo progressivamente, ele é operado em bolhas, literalmente, e ele tem uma complexidade muito grande, e hoje ele é uma realidade, ele era algo que era acontecer no futuro, né? E hoje ele é uma realidade e vem com um discurso sobre tragédia. Ninguém se mobiliza por tragédia. É um assunto complexo do ponto de vista da ciência, e é um assunto que vai mudar a sua vida, tá? Ele vai mudar a sua vida. A maneira como nós comemos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos relacionamos, como é que nós nos movimentamos, né? Você entra num carro elétrico hoje, o cara que compra um carro elétrico, ele não abre mão de ter o silêncio, né? Ele fala o conforto, é uma tecnologia, mas do ponto de vista, muitas vezes, ambiental, de capacidade de reciclar, de reaproveitamento, um Fusca é muito mais eficiente, entendeu? Gasta menos. Então, você está numa mudança de mentalidade sobre a relação do homem com a natureza, tá? E isso é uma questão global. O Brasil tem muita dificuldade de conhecer o mundo. Isso é uma outra coisa, tá? O brasileiro, como nós somos um país continental, não só o mundo não conhece o Brasil, mas o brasileiro não é nós não falamos várias línguas, nós falamos uma única língua, que é um grande, além das questões indígenas, né, das línguas indígenas. Mas nós falamos português, tá? E isso gera também limitações para a gente entender o mundo como ele é. Então, tem uma coisa do Brasil entender isso como um problema global e se engajar além da nossa elite. Eu não estou falando. Mas existe uma transformação incrível nas novas gerações. E existe nas escolas uma mobilização, como disse, eu estou trabalhando isso desde o século passado. É impressionante como todo mundo fala de clima no Brasil hoje, essas novas gerações, as pessoas, vocês mesmos, mudou. Lembram? Depois da Rio 92, até 92, um pouco depois, nós tínhamos cadernos especializados nos jornais. Depois tiraram de meio ambiente, sustentabilidade, depois tiraram tudo. Hoje você acessa essa informação pela internet, pelas redes sociais, etc, etc. E alguns jornalistas especializados que tratam disso. A quantidade de jornalistas que vem para mim falando assim, dá para a senhora falar comigo sobre clima? E você percebe claramente que a pessoa não tem uma trajetória de domínio sobre o assunto. Tem uns que cobrem as COPs, sabem tudo, sabem o que acontece, etc, etc. Então é um assunto que está ganhando outro tônus político, porque ele está mudando o status político dele no mundo, tá? E vai estar dentro da COP. Então você começa a ocupar esses espaços com a mensagem da agenda climática, que também está acontecendo, e com os interesses de um país que não só vai sediar um evento como esse. O Brasil tem interesses importantes nessa agenda. A eletrificação e a descarbonização são estratégicos do desenvolvimento desse país. Então, se você deixar de falar só sobre a perspectiva ambiental, do desmatamento, e começar a dizer como é que, por exemplo, para um cara do Uber, ou um cara do motorista de táxi, que a redução do custo de um carro elétrico, tá? Que é uma decisão estratégica do mundo e aqui, embora você tenha uma grande dependência do mercado chinês, das montadoras chinesas. Aqui está fazendo uma fábrica no Brasil, lá na Bahia, e que vai produzir carro popular híbrido, com etanol e elétrico. Você perguntar para um motorista desse assim, vem cá, e eu pergunto para todos que eu uso, como é que é você dirigir um carro elétrico? Ele falou, eu não quero saber de outra vida. E se você entender que uma COP30 pode mudar a vida das pessoas, porque ele vai ter acesso a isso com preço mais barato, porque não vai ser produzido aqui, porque a questão climática, não é a COP, mas está favorecendo a discussão climática de investimentos, etc. Esse rapaz, esse motorista de táxi, todo mundo vai estar interessado, quando eu for trocar o carro, eu ter uma tecnologia melhor. E aí você começa a estar no dia a dia das pessoas. Portanto, não é só sobre adaptação, inundações, as tragédias, mas é sobre modelos de negócio. O setor privado brasileiro começa a se mexer, sim. Tá? Como você bem disse nisso, eu estou com a agenda lotada. Eu tenho que falar particularmente do setor privado. Muita gente demandando como é que essas equações de investimentos vão passar pelo meu setor. E, por outro lado, tem a distância, assim, ainda muito grande, da sociedade entender os instrumentos que acompanham o Acordo de Paris, instrumentos que acompanham a linguagem governamental, a linguagem do governo. Essa linguagem que o governo fala, eu estou fazendo um NDC, métricas, tonelada de CO2 equivalente, isso é um palavrão, as pessoas olham para você, o que a senhora está falando? Então, você também tem que ter uma capacidade de mobilizar as pessoas, por isso que eu não gosto do tom da tragédia.
Você tem que saber dizer: "Olha, tem uma coisa que vai começar a vir diferente para sua vida". Ela vai comprar alimentos, com certificação, né. São mudanças no comportamento no nosso dia a dia, que vem por conta da questão climática, da descarbonização da economia e por conta da eletrificação. Então ela vai entrar no ônibus elétrico. São Paulo, por exemplo, investimentos em ônibus elétrico, a transformação, etcétera, você vê aqui no bairro mesmo, passa o ônibus elétrico, não tem nenhum barulho. Isso me lembra a minha infância no Rio, os ônibus elétricos existiam, tá. Então é óbvio que, a dificuldade da sociedade entender é que a sociedade, ela é capturada sempre quando tem a tragédia. Então inundou, pegou fogo, né, não tem energia elétrica porque inundou. O comércio do cara, o pequeno comércio do cara na comunidade quebra, né. E ninguém discute, por exemplo, que os contratos de distribuição, de geração, de transmissão de energia no país não traz o risco climático para a conta do consumidor, e para quem está gerindo o serviço. Então, por isso que a transição é tão importante. O Brasil deveria levar mais a sério a transição. A transição é aquilo que o tempo que você precisa, não só para ter ambição, implementar coisas, mas mudar a mentalidade da sociedade. E por fim, eu acho que a gente tem que mostrar a questão climática além do combate ao desmatamento. Tá? Essa agenda domina o imaginário político, não quer dizer que ela não seja enfrentada, não quer dizer que ela não ela é prioritária não só pela questão das florestas, do cerrado, do Pantanal, etc., mas ela é da Caatinga, mas ela é prioritária também em relação ao enfrentamento ao crime organizado. Ela tem outras dimensões, mas clima não é só isso no Brasil. Clima, eu quero uma agricultura que dê certo, a agricultura tem muito ainda a contribuir. Tem soluções que nós temos há 20 anos no Brasil, os Estados Unidos começam a adotar agora. Os Estados Unidos, que fazem parte da composição de segurança alimentar do mundo junto com o Brasil, tá. Então, a ciência é importante ser fortalecida, é importante a questão da matriz energética brasileira e elétrica renovável, o que que a gente tem que fazer para se manter assim até 2050? Parece que está em berço esplêndido, não sei se você tem essa noção, às vezes eu acho que o cara está deitado, assim: "Ah, está resolvido", não está resolvido, cara, outros países estão competindo com a gente, estão trocando, tem gente que tá acessando o que que nós vamos fazer para ser mais eficientes. A nossa linha de transmissão, nossos fatores de capacidade, nós vamos retrofitar a hidrelétrica, o risco climático das hidrelétricas. Você vai colocar gás, é isso? Térmica a gás para poder dar segurança energética? Então o Brasil precisa discutir o seu 2050, não é fazer um documento, entregar, cumprir os prazos. O brasileiro precisa entender como é que isso vai impactar o custo da sua cerveja, por exemplo, entendeu? Porque as soluções são mais caras. Além do papo geopolítico, etc., você quer o seu boi rastreado. Eu quero o brasileiro, como eu falo, quem come carne, come carne sem desmatamento. Isso eu não preciso que o Pierre, na França, compre. Eu quero que o Pedro, seu Pedro, compre. Se você está comprando carne sem desmatamento, que bom. Aí ele vai entender que ele é um ator de transformação dessa era climática. Se você não falar a linguagem das pessoas, se você não entender como é que aquilo afeta a vida das pessoas, você vai continuar operando as bolhas, os pequenos poderes, tá? E todos vítimas. Eu acho que isso não é um país que eu quero, e eu acho que é um país. Eu vou encerrar com uma coisa que eu tenho dito recentemente, que as pessoas se assustam quando falo isso. Como eu comecei a discutir isso no século passado, porque eu sou de uma geração do século passado, né? Nós discutimos o futuro como sendo os problemas em 2100, né. E toda a minha geração discutiu o futuro, Vinícius, toda. 40 anos depois, hoje é o meu futuro. Você quer discutir o futuro até 2100? É isso? Espera aí, vocês querem ainda fazer um puxadinho de mais 40 anos? Ah, não dá. Ou você aterriza hoje, entendeu? Para de movimentar com o passado, entende onde é que nós estamos e vamos começar a fazer opções, talvez de 5 anos, para que as pessoas não projetam daqui a 40 anos, não. Agora, como que o Brasil quer chegar em 2030? Eu farei isso para a mineração. O Brasil tem minerais críticos, quarto país, quinto país do mundo, essencial nessa agenda. Ele terá que fazer um JK, se ele quiser estar alinhado com a descarbonização. Sabe, 50 anos em 5? Ele terá que, em 5 anos, colocar a nova segurança mineral no país. Não tem, o tempo é muito mais rápido. O meu tempo lá atrás era tão legal. Hoje, caramba, é um negócio assim impressionante. Então, não dá para enquadrar o Brasil como a gente fez lá atrás. E não dá para enquadrar o mundo tão pouco. Mudou tudo e eu acho que a conversa com o povo brasileiro é uma conversa que essa gente bronzeada
pode e deve ser solidária, do bem, etc. Tudo nós somos criativos, provedores de soluções. Mas nós temos que chamar esse povo para trabalhar com eles. E acabar com essa polarização, com essa ideologia de quinta categoria do negacionismo climático, etc. E olha, numa boa, tá? Deus é de baixo carbono, é brasileiro, Jesus Cristo é carioca, e o Papa agora virou amigo, porque o outro já está lá no céu ajudando a gente, que era argentino. Então, vamos embora tratar isso de outro jeito, porque eu não acredito em pessoas que queiram viver a política no país, no momento de transformação da política, com base em problemas. Isso é continuar perpetuando um modelo que nos trouxe até aqui com ganhos e perdas, só que para lidar com a era climática, com a era da inovação tecnológica, chamada era biológica, nós teremos que querer mais do Brasil e teremos que ser mais responsáveis pelo país. Muito bom. Muito obrigado, Isabela. Obrigada a Nos vocês. vemos em Belém. Nos vemos em Belém, certamente. Antes, eu espero.